E olha só, muitas pessoas desejam emagrecer rapidamente. E para alcançarem esse objetivo, é comum investirem em dietas muito restritivas, nada saudáveis. E também difíceis de serem sustentadas por longos períodos, hein, Nath? É difícil e com isso elas perdem peso, mas logo elas abandonam a dieta e recuperam todos aqueles quilinhos eliminados. E muitas vezes ganham até uns quilos a mais. Exatamente. E hoje estamos recebendo a nutricionista esportiva Daniele Valverde para explicar um pouco mais desse efeito sanfona que pega todas nós, né, Dani? Boa tarde para você. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Prazer ter você aqui com a gente. Então, conta pra gente, o que seria esse efeito sanfona, Dani? O efeito sanfona acontece muito no processo de emagrecimento, né? E atinge muitas mulheres, porque muitas querem emagrecer e às vezes buscam a forma mais rápida, que normalmente acaba prejudicando muito o nosso corpo, o nosso metabolismo de uma forma geral. E o efeito sanfona é quando a pessoa em pouco tempo perde muito peso, mas em pouco tempo ela também ganha muito peso, né? E isso traz muitos malefícios aí para nossa saúde. E como eu me livro desse efeito? Tem alguma fórmula secreta ou não? Na verdade, um ponto muito importante é a gente não ter dietas restritivas, porque a restrição que acaba trazendo muito esse efeito sanfona, né? Então, ter uma alimentação mais regrada durante o dia inteiro, tentar porcionar bem as refeições durante o dia, manter alimentos e ter alimentos que trazem saciedade, então proteína, alimentos com fibra, tomar bastante água, praticar uma atividade física. Isso ajuda que o processo ele seja duradouro, né? E não tem esse rebote depois desse efeito sanfona. É engraçado da saciedade, né? Porque ontem eu fui comer um montão de proteína e eu falei, nossa, eu não tô aguentando mais, eu já tô saciada. E o carboidrato, não, quando você vai comendo, você não quer parar mais. Exatamente. Exato. A proteína é uma dos alimentos que mais trazem saciedade, né? Então, é muito comum as pessoas não colocarem, por exemplo, fontes de proteína em todas as refeições. É verdade. E aí acaba que ela sente fome muito mais rápido. Então, normalmente em lanchinhos da tarde, onde as pessoas acabam pulando a proteína, é onde talvez no final do dia ela vai chegar na janta, que acontece muito, com muita fome ou com muita vontade de comer, porque falta realmente esses alimentos como a proteína que trazem uma certa saciedade. É verdade. E assim, além desses efeitos sanfona, que é os quilinhos que a gente ganha depois, tem outros problemas que pode gerar para nós ou não? Esse efeito, o efeito sanfona, de forma geral, ele pode trazer várias complicações, né, para a pessoa em questão física. Então, a pele sofre bastante, porque aquela estica, volta, então estria, celulite, flacidez, que é algo que incomoda muito as mulheres também. Não só as mulheres, né, mas os homens também. Sim. Alguns sentem um incômodo com isso. Mas também pode trazer muitos problemas na saúde mental. Então, a pessoa ela fica mais ansiosa, ela fica frustrada, porque ela conseguiu, mas ela perdeu. E isso acaba também atrapalhando todo o processo que ela vai ter de emagrecimento ou até mesmo no dia a dia, né? Isso afeta. E isso é porque às vezes as pessoas jogam a culpa na genética. Eu já vi várias pessoas falando, é genético? Tem alguém que tem genética, propensão a ter isso, por exemplo? A ter o efeito sanfona? Não, a genética, ela ajuda sim no processo. Então, tem pessoas que têm uma certa facilidade, mas ela não existem pessoas que têm genética para o efeito sanfona. Olha lá, para de jogar a culpa na genética, hein? Eu tô vendo, agora a Nutri falou que não. E olha só, a gente tem visto muitas dietas no TikTok. Sim. Ai, venha ver comigo como eu faço meu cutting. Não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Né? Na verdade, a alimentação, né, o planejamento alimentar, o processo de emagrecimento ou hipertrofia tem que ser algo individualizado, porque cada pessoa, ela responde de uma forma. Eu costumo brincar no consultório para os pacientes que eu saí de dentro da minha mãe e o meu resultado não vai ser igual dela fazendo a mesma coisa. Imagina eu copiar alguma coisa da internet de uma pessoa que eu não sei o que ela tem por trás daquela dieta. Então, ela faz massagem, ela tem personal todo dia, envolve muita coisa, né? Então, E você é nutricionista esportiva. Isso. Qual a diferença de um nutricionista e de um nutricionista esportivo? É verdade, boa. O nutricionista clínico, que a gente fala, ele vai tratar mais as pessoas nas doenças,
doenças, uma alimentação mais natural, mais saudável, sem tanta quantificação do que está comendo. Então, ele vai mais por essa parte, né? Algo mais natural. O nutricionista esportivo, ele já entra também nessa parte da saúde, então é um ponto que a gente precisa sempre colocar como principal, mas a gente vai muito no desempenho do paciente na atividade física. Então, legal. Se ele tem uma boa evolução na atividade, ele também tem uma boa evolução física. Então, no processo de emagrecimento, se ele consegue aumentar um peso, por exemplo, num treino de musculação, ele vai aumentar o gasto calórico, aquilo vai fazer com que ele perca mais calorias também. Então, a gente visa a saúde, mas também o desempenho no treino. Quanto melhor ele treina, mais resultado ele consegue ter. Que legal. E a musculação faz perder peso? Porque tem gente que fala, ai, não faz. Eu acho que caminhada faz perder mais peso. É verdade. Sempre tem essa questão. E aí, Nutri? Sim. Na verdade, a gente fala que a musculação é uma das atividades que são mais indicadas para o processo de emagrecimento. Olha que legal. Por quê? O que ajuda a acelerar o nosso metabolismo? O pessoal fala bastante, meu metabolismo é lento, é acelerado. E existem coisas que a gente pode fazer que vão ajudar a acelerar o nosso metabolismo. Uma delas é o aumento de músculo. E eu aumento o músculo na musculação. Sim. Então, quando eu tenho mais músculo, eu tenho um metabolismo mais acelerado. Consequentemente, eu consigo perder mais gordura com mais facilidade. Então, na musculação, além de você praticar atividade física, então você tem a queima calórica adicional no seu dia, você também tem um aumento de músculo, que também facilita o processo de emagrecimento. Olha só que legal. Minha mãe que fala isso, ai, não vou fazer musculação, vou fazer caminhada que eu perco mais. Então, mãe, ó, não é verdade. Tá tudo errado. E assim, outras coisas que as pessoas também falam é da balança. Sim. Porque é o terror de todo mundo. E às vezes você vê uma pessoa com o mesmo peso, por exemplo, 60 quilos, e a composição corporal é diferente. Totalmente diferente. Porque às vezes eu percebo, tô até ganhando peso. Sim. E a pessoa fica desesperada. Sim. Mas não é, né? Não. Na verdade, o peso na balança, eu falo para os pacientes que é uma das coisas que a gente menos vai se atentar num processo. Ah, legal. Principalmente se ele pratica alguma atividade de força, que tenha um aumento de massa magra, né? E por que essa questão de não focar tanto no peso da balança? Justamente por isso, pela composição corporal. Então, dentro de uma avaliação, por exemplo, de uma evolução, o que eu quero ver? O quanto meu paciente está perdendo de gordura e o quanto meu paciente está ganhando de massa magra. Essa é a minha importância, porque eu posso baixar peso na balança de músculo, de água, de gordura, e normalmente a gente não quer perder músculo, né? E às vezes se eu pratico uma atividade física como musculação e consigo ganhar músculo e perder gordura também ao mesmo tempo. A balança ela pode oscilar muito pouco, mas o visual da pessoa vai mudar bastante. Então ela pode falar, nossa, eu só emagreci 1 quilo, mas a minha calça tá super larga. Isso é a Lari falou esses dias. Eu sou muito assim, Nutri, porque eu comecei a fazer atividade física intensa faz uns 4 meses. E meu peso não cai. Né? Vou falar pra você, vai 2 quilinhos a menos, mas assim, eu falei, gente, mas eu pensei que eu ia perder um tantão. Mas não, eu me olho no espelho, claro, é outro corpo. Exato, né? Exato. E tem a questão da massa magra e massa gorda, né? Então, na balança, 1 quilo é 1 quilo, independente se for de músculo ou de gordura. Mas a proporção acaba sendo muito diferente. Então, um exemplo, se eu perco 1 quilo de gordura, eu perco um volume, né? Se eu ganho 1 quilo de músculo, eu ganho um volume menor. Nossa! Então, o peso na balança, se eu perco um e ganho o outro, ele continua o mesmo. Sim. Porém, eu vou afinar, porque o músculo ele tem uma densidade menor comparada à gordura. Então, é por isso que às vezes a gente não vê tanta mudança na balança, mas a gente nota a mudança no nosso corpo. E é tão legal isso que às vezes os pacientes até falam, Nutri, eu não sei o que está acontecendo, porque minhas roupas estão todas caindo, mas meu peso na balança não diminui. Então, a gente foca muito realmente no peso na balança, mas é muito interessante a gente analisar no espelho, nas roupas, porque eu falo, querendo ou não, o que a gente quer no fundo é colocar uma roupa e se sentir bem. É ir numa loja, provar alguma coisa que gostou muito e se sentir bem. E não chegar lá, se pesar pra ver se vai caber ou não aquela roupa na gente. É verdade. Né? Isso é verdade. E agora falando de menopausa, né? Porque eu sei que muitas mulheres assistem a gente e estão passando por este momento. Sim. Fazer musculação na menopausa é bom, doutora? Sim. Na verdade, eu falo que em todos os pontos é muito bom fazer a musculação, né? Eu brinco que a musculação é uma terapia, porque na musculação a gente libera hormônios do prazer, da felicidade, que vão trazer um bem-estar.
E esse bem-estar faz com que a gente se sinta bem durante o nosso dia, né? Sem contar que na menopausa tem um aumento de gordura, então na atividade física a gente controla, né? A gente diminui esse aumento de gordura, ajuda na questão cardiovascular, então se a gente treina, a gente melhora o nosso coração, na saúde mental, de uma forma geral, às vezes você tá não só numa musculação, mas em alguma atividade física, você vê outras pessoas, você conversa, você distrai. É realmente muito benéfico para esse caso. Tem essa rede, né, de outras mulheres, outras pessoas. Exato. E você faz amizades que estão ali, às vezes, buscando o mesmo que você. É verdade. E aí você conversa, enfim. É muito bom. E a alimentação na menopausa também, se for acompanhada de um exercício, tem que estar alinhadinha. Tem que estar alinhadinha. Na menopausa é muito interessante a mulher, ela de uma forma geral, alinhar toda a rotina dela, o dia dela, né? Porque realmente na menopausa acontecem várias alterações hormonais, principalmente. Sim. E é legal ela ter um controle na dieta, na ingestão de água, na atividade física. E na alimentação existem alimentos que ajudam a amenizar todo esse processo da menopausa. Ai, que demais, demais. Adorei. Eu amo esse assunto. Volte sempre aqui com a Muito gente. obrigada. Claro, tem muito assunto pra gente falar sobre isso, né, Nath? É verdade, Também inúmeros acho. assuntos. Obrigada, viu? Vamos marcar. Eu que agradeço, Muito gente. obrigada.